Glória a Deus! Que bom, meus irmãos, a gente poder estar mais uma vez reunidos aqui para podermos cantar louvores, engrandecer o nome do Senhor juntos, mesmo nesse ambiente virtual. Eu creio que a presença do Senhor pode se manifestar aí na sua casa, aí onde você está, e também para ouvirmos a palavra do nosso Deus, para sermos edificados através dela, sermos consolados, animados, confortados, mas também corrigidos. Durante esse mês de julho, nós temos estudado essa nova série Transforma o Meu Lamento em Alegria. No mês passado, nós falamos sobre a realidade do lamento, não como uma simples reclamação, não como uma simples entrega ao sofrimento, ao fatalismo, mas nós falamos do lamento como a atitude correta do servo de Deus diante das adversidades. Durante esse mês, nós pedimos ao Senhor, Senhor, transforma o meu lamento em alegria. E a gente vai conversar, já tem conversado e vamos continuar conversando, sobre como podemos atravessar tempos difíceis sem perder a esperança. É sobre esperança que nós falaremos hoje. Nós já estudamos alguns sermões, nós já vimos alguns sermões aqui no decorrer desse mês. Nas semanas anteriores, o pastor Gustavo compartilhou do meu próprio eu para um mundo mais amplo. Na semana passada, o pastor Gustavo também compartilhou conosco o movimento que sai do agarrar-se a algo ao soltar. Hoje, pela graça de Deus, compartilharei com vocês do fatalismo e esperança. Dia 26/7, da manipulação ao amor. E no dia 2 de agosto, da morte para a vida. A teologia do movimento. A teologia que sai de um lugar e vai para outro. A palavra de Deus é viva e nos impulsiona esse movimento, a viver em movimento. E o que nós já aprendemos, o que nós já vimos anteriormente nessa série? Na primeira semana, o primeiro princípio que aprendemos é que a nossa experiência com o sofrimento nos conecta a outros irmãos e irmãs que, assim como nós, estão lutando para ter e manter um testemunho cristão fiel. O segundo princípio: solte as falsas seguranças, abra mão do ímpeto de controlar, faça de Cristo a fonte, o centro e o propósito da sua vida. Abra mão do desejo de controlar, de agarrar-se às coisas com muita força, solte o controle e entregue a Cristo a direção e o controle da sua vida. Hoje, pela graça de Deus, como eu disse, compartilharei com vocês esse movimento do fatalismo para a esperança. E o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar é o texto escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 5, versículos de 1 a 18. A palavra de Deus diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde,
Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te somos gratos pela Tua palavra. Nós te somos gratos pelo presente que ela é e somos gratos porque o Teu Espírito que habita em nós é capaz de fazer com que essa palavra seja avivada nos nossos corações, com que essa palavra ative nos nossos corações todas as verdades que o Senhor mesmo quer comunicar a nós. Que no nome de Jesus, durante esse tempo que nós nos debruçaremos sobre esse texto, que nós possamos ter olhos e ouvidos bem atentos para aquilo que o Senhor está falando e para aquilo que o Senhor está fazendo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês esse movimento do fatalismo à esperança. Fatalismo é algo que tantas vezes prende a gente ao passado, prende a gente à amargura, prende a gente a sentimentos que a gente não gostaria. É muito interessante se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai perceber que ali entre século XVI, século XVII, século XVIII, depois da Reforma Protestante, nós vimos vários movimentos que tentaram exaltar a bondade e o progresso da humanidade. A gente teve o renascentismo, a gente teve várias revoluções, Revolução Francesa, séculos mais tarde a Revolução Russa, Revolução Industrial, todas elas pregando que a partir do desenvolvimento das artes, da tecnologia, o desenvolvimento da política mundial, a humanidade chegaria ao seu auge, ao seu pleno desenvolvimento. Só que o que a gente vê é que a humanidade colocou muito a sua esperança em si mesma. A humanidade colocou a sua esperança nas suas realizações, nas suas conquistas, na tecnologia, nas artes, na política. E o resultado de tudo isso foi uma grande decepção, uma grande frustração. Principalmente no século passado, depois que a humanidade colocou tanta fé no desenvolvimento dela mesma, a gente teve duas grandes guerras que geraram no mundo um cinismo, uma frustração, um sentimento fatalista. Por que um sentimento fatalista? Porque depois de colocar tanta esperança, essas esperanças foram frustradas uma a uma, com duas grandes guerras que geraram o extermínio de muitas pessoas, o genocídio de muitas pessoas. Guerras que geraram mortes como nenhuma guerra do passado havia gerado até então. Quando eu olho para esse texto, o texto do Evangelho de João, capítulo 5, eu vejo dois tipos de pessoas que estão entregues a esse sentimento de fatalismo e de frustração. A primeira delas é o enfermo que nos é descrito. E ao olhar para esse texto de João, eu vejo dois tipos de ironias. Logo nos dois primeiros versículos, a gente vê essas ironias se apresentando para a gente. A primeira delas é que, enquanto uma multidão de moribundos jazia, e essa é a palavra que o evangelista João traz para a gente, esses moribundos jaziam perto da Porta das Ovelhas, na cidade de Jerusalém, ao redor daquele tanque de Betesda, enquanto essa multidão sofria, jazia dentro do tanque de Betesda, esse tanque com 5 pavilhões, dentro dos muros da cidade, havia uma multidão de pessoas saudáveis que se juntava para a festa dos judeus. A primeira ironia que se apresenta no texto é essa. Enquanto a multidão sofre fora da cidade, dentro dos portões da cidade,
Muitas outras pessoas celebram em seus palacetes, celebram em suas casas uma festa, a festa dos judeus. A segunda grande ironia que se apresenta para a gente nesse texto é que naquele lugar onde jazia essa multidão de enfermos, aquele lugar tinha um nome muito conhecido, o nome de Betesda. Betesda, no idioma original, significa casa de misericórdia. Na casa de misericórdia, no lugar onde a misericórdia deveria aparecer e abundar, havia uma multidão de pessoas que pareciam ser amaldiçoadas e não alvo da misericórdia de Deus. Duas ironias: moribundos, pessoas saudáveis festejando. Moribundos, dentro da casa da misericórdia. Pessoas sofridas, pessoas aprisionadas por suas próprias enfermidades. Além dessas duas ironias, o texto apresenta para a gente no versículo 3 um cenário desestimulador. Naquele lugar, quando você entrava dentro daquele tanque com 5 pavilhões, você encontraria uma multidão de moribundos sem perspectiva de cura. O próprio enfermo que a gente viu, ele estava há 38 anos sofrendo da sua enfermidade, da sua condição, padecendo, além de um cenário desanimador, porque onde você olhava parecia um pronto-socorro, uma fila de espera do SUS. Havia pessoas cujo sofrimento estava sendo prolongado, pessoas excluídas da sociedade, porque, conforme a lei, os aleijados, os enfermos não teriam direito a entrar na cidade de Jerusalém. Por isso que eles esperavam do lado de fora, eles sofriam do lado de fora, enquanto os outros festejavam lá dentro. Aquele homem, há 38 anos, tinha o seu sofrimento prolongado, tendo todas as portas fechadas na sua cara, nenhuma oportunidade de emprego, nenhuma oportunidade de viver em sociedade. A única sociedade que ele conhecia eram as outras pessoas sofridas ao seu redor. Mas o versículo 4 mostra para a gente também mais um fator terrível na história deste homem. Uma cura adiada. Uma cura adiada porque os mais espertos, os mais fortes, os mais rápidos, ou os que ainda contavam com a ajuda da família, aqueles que a família ainda não havia abandonado, ao menor sinal de movimento naquelas águas, esses outros enfermos eram jogados dentro da água buscando a sua cura. Mas aquele homem, aquele enfermo, provavelmente um paralítico, porque ele estava deitado numa maca, aquele paralítico, aquele enfermo, não tinha perspectiva nenhuma na sua vida. Ele já havia sido abandonado pelos seus. Não havia como ele se safar. Quando a gente olha para esse texto, além de todas essas ironias, meus irmãos, além de todo esse sofrimento, em 5 versículos apenas, a gente nem continuou aqui. João descreve esse cenário tão difícil para a gente. A gente olha para a nossa própria vida e percebe que tantas vezes a gente se encontra como aquele homem. A gente olha ao nosso redor e percebe tantas pessoas nos dias de hoje que vivem marginalizados como aquele homem, tendo todas as portas da sociedade fechadas na sua cara todos os dias. Às vezes a gente se sente como aquele homem, enfraquecidos por uma condição que nos limita. A gente se sente enfraquecido pela criação que a gente teve, pela nossa personalidade, e a gente não vê muita perspectiva da gente melhorar. A gente vê os nossos relacionamentos enfraquecidos e a gente pode comparar a nossa relação com a nossa família, a nossa relação com as pessoas como uma relação fraturada. Aquele homem moribundo ali já havia sido abandonado pela sua família, ele não tinha quem o lançasse dentro da água. Mas o que aquele enfermo não contava era que naquele dia, no meio do sofrimento e no meio do abandono dele, ele haveria de ter um encontro com Jesus. No meio daquela multidão competitiva, Jesus vê um homem moribundo deitado num canto na sua maca, deitado no seu leito.
E ao se aproximar daquele homem, Jesus faz para ele uma pergunta direta. Queres ser curado? 3 palavras apenas, Jesus endereça aquele moribundo. O versículo 6 conta isso para a gente. Queres ser curado? Você quer isso? Você deseja isso? Aquilo que poderia trazer esperança para aquele homem é uma resposta fatalista. O versículo 7 conta que o enfermo respondeu para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, sempre desce outro antes de mim. Essa face cruel do fatalismo, que é apresentada para a gente através desse texto do Evangelho de João, mostrando a condição, a situação daquele enfermo. Mostra que tantas vezes eu e você, na nossa condição limitante, nós olhamos para a situação ao nosso redor e não conseguimos ver perspectiva para a nossa vida. E a gente acaba se entregando e dizendo: Senhor, as coisas são assim mesmo, eu sempre vou sofrer. A minha família nunca vai ter uma história diferente. No meu trabalho eu nunca vou para frente. Nos meus relacionamentos eu sempre vou continuar destruindo tudo. Eu sempre vou dar um jeito de estragar tudo. A resposta que aquele moribundo dá para Jesus, que aquele enfermo dá para Jesus, é a resposta fatalista de: Senhor, já faz 38 anos que eu sofro e as coisas sempre continuam do mesmo jeito, sempre vem um mais esperto, sempre vem um mais bonito, sempre vem alguém que tem ajuda e passa na minha frente. Senhor, não tem jeito, as coisas vão continuar como estão. Henry Nouwen traz para a gente uma definição muito precisa desse fatalismo que tantas vezes nos acomete, assim como acometeu aquele homem enfermo, aquele paralítico. Fatalismo é a aceitação de todo evento como inevitável. O fatalismo é a atitude predominante da maioria das pessoas na maior parte do tempo. Ele encontra essa expressão em declarações como: nada pode ser feito a respeito disso. Não se pode mudar o mundo. Você precisa ser prático e realista. Você precisa aceitar a realidade. Henry Nouwen continua nos dizendo: isso leva facilmente ao ressentimento, à amargura, à falta de esperança e ao desespero. O fatalismo nos aflige de muitas maneiras, afetando inclusive nossos relacionamentos. Nós usamos rótulos e categorias que nos impedem de esperar por algo novo um do outro. Tantas vezes o fatalismo encontrou expressões como essas na sua boca: as coisas são do jeito que são. Ah, eu nunca vou mudar. Ah, pau que nasce torto nunca se endireita. Eu não vou conseguir mudar o mundo. Olha só, eu sou tão pequeno, olha a minha história. Eu não vou conseguir fazer uma diferença substancial na sociedade, no contexto ao meu redor. As falas fatalistas, como a daquele enfermo, como a daquele paralítico, tantas vezes nos paralisam. As falas do fatalismo tantas vezes trazem ressentimento para nós, e quando a gente olha para os outros que conseguem fazer as coisas, para os outros que conseguem se movimentar, a gente fala: ah, ele teve a ajuda de alguém jogou essa pessoa dentro do tanque e ela foi curada. Quando a gente vê o sucesso de alguma outra pessoa, a gente não consegue nem se alegrar, porque a gente está entregue ao fatalismo, dizendo: ah, ele provavelmente fez alguma coisa de errada, não é possível, que eu estou tentando faz tantos anos, 2, 10, 20, 38 anos tentando, nunca deu certo, ele conseguiu, deve ter algum atalho, alguma coisa errada tem aí. É a fala de um fatalista. Traz amargura para o nosso coração de forma que a gente não consegue se alegrar com a vitória do outro. Traz desespero aos nossos corações. E Nouwen continua falando que o fatalismo às vezes atinge até mesmo os nossos relacionamentos. A gente não espera nada de bom do outro. Da nossa esposa, dos nossos filhos, a gente sempre espera o pior. E a gente não consegue ver o melhor, a gente não consegue ver Deus agindo na vida da outra pessoa. Mas além dessa face sombria
porém pessoal do fatalismo, existe uma face ainda mais perigosa do fatalismo. E essa face é apresentada no texto de João capítulo 5, na pele dos judeus. A gente leu o texto no começo da mensagem e você viu que Jesus curou aquele paralítico e a gente já vai voltar os nossos olhos para o processo de cura. Mas depois da cura, aquele paralítico saiu, nem teve tempo de agradecer a Jesus, carregando a sua maca. E quando os judeus viram que ele estava carregando a sua maca, o versículo 9 conta para a gente que num dia de sábado, aquele mendigo estava carregando a sua maca. João faz questão de assinalar, era dia de sábado. O texto mostra para a gente essa preocupação dos judeus com as regras que eles mesmos haviam criado. Sim, nos 10 mandamentos a gente vê Deus mandando com que o seu povo, o povo hebreu que havia sido libertado do Egito, Deus havia mandado que aquele povo se lembrasse de santificar dos 7 dias um para o descanso, o sabá, o sábado. Sabá significa descanso. E aquilo, o sábado, que deveria ser um instrumento de descanso e de libertação e de glorificação a Deus, havia se tornado, na verdade, um peso para os judeus, uma maneira de controlar e trazer regrinhas para que os outros vivessem debaixo dessas regras. O que a gente nota nesse texto é que, se a primeira face do fatalismo é a face da autocomiseração, como era o caso daquele paralítico, a outra face, a face mais perigosa do fatalismo, é a face da religião, da ortodoxia, que não se preocupa em olhar para aquilo que Deus está fazendo no mundo. E o primeiro aspecto dessa ortodoxia maldosa, dessa ortodoxia que não encontra eco numa prática de vida piedosa, mas numa prática de vida sistemática apenas, é a preocupação excessiva com as regras, uma preocupação doentia com as regras. A segunda face, o segundo aspecto dessa ortodoxia ruim é uma incapacidade de se alegrar com o outro. O versículo 10 conta isso para a gente. Olha só o que diz. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. A lei de Moisés dizia que sábado era um dia de descanso, mas a lei criada pelos rabinos judeus dizia que num dia de sábado, uma pessoa não tinha permissão para carregar nada mais do que nenhum objeto que tivesse o peso superior ao peso de 2 figos, 2 frutos da figueira. E as pessoas guardavam o sábado, mas guardavam também as regras impostas pelos judeus, impostas pelos rabinos e pelos mestres dos judeus. E ao olharem para aquele homem carregando a sua maca, depois de ser curado, os judeus não se importaram de glorificar a Deus ou de se alegrar com aquele homem que havia recebido o milagre, que havia sido curado. Os judeus, a única coisa para a qual eles tinham olhos era que aquele homem estava carregando uma maca e não para a cura que havia se concretizado na vida dele. Além da preocupação com regras, meus irmãos, os fatalistas religiosos têm dificuldade, têm uma incapacidade de se alegrar com o outro. Mas a gente vai além. O versículo 11 mostra para a gente que o fatalista religioso tem uma incapacidade de enxergar o milagre. Além de ter dificuldade de se alegrar, tem dificuldade de enxergar o milagre. Versículos 11 e 12. Ao que ele lhes respondeu, o mendigo respondendo, o enfermo, o paralítico respondendo àqueles judeus: olha só, eu estou carregando a maca, eu sei que é proibido de acordo com a lei de vocês, porém, alguém que me curou, a pessoa que estabeleceu a cura na minha vida, ele que me disse para eu carregar a maca. O mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. E aí os judeus perguntaram: quem é o homem que te disse toma teu leito e anda? Quem é esse que tem autoridade para mandar alguém carregar algo que pese mais do que o peso de 2 figos num dia de sábado?
Aquele homem estava falando, um milagre aconteceu. Alguém mandou que eu carregasse a minha maca porque eu fui curado. Os judeus tinham incapacidade de enxergar o milagre. E a única coisa que eles conseguem perguntar é: quem é que te disse isso? Quem é que desafiou as nossas regras? Mas além de aqueles judeus terem uma incapacidade para enxergar o milagre de Deus, eles tinham uma incapacidade muito pior que fica latente para a gente nos versículos 16 e 18. Os fatalistas religiosos daqueles dias e dos nossos dias tinham uma dificuldade também de reconhecer Deus. Algo que eu preciso te dizer, meu irmão, a respeito do Evangelho de João, é que todo o Evangelho foi escrito, estruturado em 7 milagres. E no Evangelho de João, esses milagres são todos chamados de sinais. Um sinal aponta para alguma coisa. Todos os 7 milagres narrados por João no seu Evangelho, lá no capítulo 20, João vai dizer que Jesus realizou muitos sinais e que esses 7 que ele registrou no livro têm um objetivo. O objetivo desse milagre realizado por Jesus e de todos os outros realizados do Evangelho de João é para que as pessoas que lessem esses milagres pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, Jesus cura esse enfermo, cura esse paralítico, e o objetivo dessa cura é para fazer com que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus. Porém, além dos judeus terem uma preocupação doentia com as regras, além de terem incapacidade de se alegrar com o outro, além de terem incapacidade de se alegrarem com o milagre, além de tudo isso, eles tinham incapacidade muito pior, que era a incapacidade de reconhecerem Deus. A incapacidade de reconhecerem Jesus como Filho de Deus. Olha só o que o versículo 16 e 18 nos contam. Os versículos 16 e 18 nos contam. E os judeus perseguiam Jesus, mesmo depois de Jesus ter dito para eles: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Mesmo Jesus dizendo claramente para eles que era Filho de Deus, o que a gente vê é que os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia milagres no sábado. O coração daqueles homens estava tão entorpecido pelas regras que eles mesmos criaram que eles tinham incapacidade de enxergar Deus a um palmo à frente do seu nariz. O versículo 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus, depois de revelar sua identidade, faz com que os judeus fiquem ainda mais bravos, ainda mais irritados, e ouvindo Jesus afirmar que era Filho de Deus, vendo o milagre realizado por Jesus, aqueles judeus querem matar Deus, querem matar Jesus. Será que eu e você, meus irmãos, temos nos entregado ao fatalismo da autocomiseração, como o fatalismo daquele enfermo, daquele paralítico? Ou será que nós temos nos entregado a um fatalismo muito pior, que é o fatalismo da religião? Ao fatalismo que nos impede de enxergar Deus agindo a um palmo do nosso nariz. Nós estamos tão presos naquilo que a gente aprendeu como correto, a gente está tão preso a modelos de religião que ao invés de trazerem liberdade para nós, que ao invés de trazerem esperança para nós e trazerem a alegria da celebração do milagre que é a vida que Jesus nos deu, é uma religião que traz mais peso. É uma religião com que faz que eu julgue o outro. Uma religião que me torna insensível à dor do outro, mas também insensível à alegria do outro. No meio do fatalismo, da autocomiseração, e em meio ao fatalismo religioso estéril, Jesus revela para aquele povo e revela para nós a face misericordiosa da esperança. Versículo 6, Jesus, vendo o paralítico deitado, e aqui a gente volta para a cura do paralítico. Jesus vendo o paralítico deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus sabia da condição daquele homem no meio de uma multidão. Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? A pergunta de Jesus para aquele homem é direta.
E embora a pergunta de Jesus fosse direta, aquele homem não consegue responder com a mesma objetividade. Jesus então responde para aquele homem mais diretamente ainda. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Jesus pergunta: queres ser curado? O homem tergiversa, não consegue responder para Jesus: eu quero. Ele dá desculpas, o fatalismo. Em meio às desculpas daquele homem, desculpas fatalistas daquele homem, Jesus dá uma ordem que demonstra a sua misericórdia, mas uma ordem capaz de devolver para aquele homem esperança. Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o texto nos diz que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Tomando o leito, aquele homem pôs-se a andar. A gente não pode se esquecer do lugar onde isso tudo estava acontecendo, no tanque de Betesda. Pela primeira vez na história daquele lugar, o nome que Betesda havia recebido fazia algum sentido. Casa de misericórdia. Pela primeira vez na história daquele lugar, a casa de misericórdia foi alvo da misericórdia. Jesus estava ali. E no meio de uma multidão, Jesus viu aquele homem desesperançado. No meio daquela multidão, Jesus viu aquele homem abandonado à própria sorte. Enquanto muitos buscavam pelos seus próprios méritos se lançarem no tanque para poder conquistarem a vitória, aquele homem desesperançado é alvo da misericórdia. A misericórdia nada tem a ver com mérito, meus irmãos. Dessa vez, o vencedor naquele lugar, naquele tanque, não foi o mais rápido, não foi o mais forte, não foi a pessoa que dispunha da ajuda dos familiares para jogarem eles no tanque, não foi o mais esperto que venceu naquele dia. Naquele dia, quem venceu foi o mais pobre, o mais miserável, o mais desesperançado. O que tinha menos recursos a seu favor, o que disse para Jesus: eu não tenho ninguém que me lance no tanque. Uma lição muito importante que isso ensina para a gente é que o vencedor não é o forte, como diz o hino que a gente tem no nosso cenário, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Os vencedores, e o vencedor dessa história, os vencedores são aqueles que são o alvo da misericórdia de Jesus. O Deus de toda misericórdia. Jesus volta a sua atenção para o fraco, para o solitário, para o abandonado, para o esquecido, para o desesperançado, para o desamparado. Você se sente assim, no fim das suas forças, tentando correr para se lançar em tanques de salvação? Lembre-se, Jesus pode olhar para você em meio ao seu fatalismo e te trazer misericórdia e esperança. É para essas pessoas que Cristo está disposto a mostrar a sua misericórdia. Henri Nouwen, mais uma vez, falando conosco a respeito da esperança que vem da misericórdia de Deus, nos diz o seguinte: a esperança não deriva de previsões positivas sobre a situação do mundo, não depende dos altos e baixos da nossa vida. A esperança, em vez disso, tem a ver com Deus. Temos a esperança e a alegria em nossa fé, porque acreditamos que, embora o mundo em que vivemos esteja envolto em trevas, Deus triunfa. Esperança não significa que vamos evitar ou seremos capazes de ignorar o sofrimento. A esperança nascida da fé torna-se amadurecida e purificada pela dificuldade. A base de nossa esperança tem a ver com aquele que é mais forte do que a vida e o sofrimento. A base de nossa esperança tem a ver com aquele que é mais forte do que a vida e que o sofrimento. Em meio ao sofrimento daquele paralítico, Deus triunfa. Em meio ao nosso sofrimento, Deus triunfa. Irmãos, é muito interessante a gente olhar para esse texto de João.
O tanque de Betesda, Casa de Misericórdia, ficava junto à porta das ovelhas. Aquele tanque era usado pelos judeus quando eles se dirigiam para festas, como aquela que estava acontecendo naqueles dias em Jerusalém. Aquele tanque era usado para lavarem as ovelhas que seriam levadas ao templo para o sacrifício. Por isso que chamava Porta das Ovelhas. Eles levavam as ovelhas até aquele tanque, lavavam elas e faziam elas subirem pelos degraus até o templo, que não ficava muito longe desse tanque. E no ano 500, mais ou menos, antes de Cristo, quando Neemias e Esdras são enviados para reconstruírem os muros de Jerusalém, a primeira porta que é edificada é a Porta das Ovelhas. E agora, Jesus aparece naquele lugar. Jesus que refere-se a si mesmo, no capítulo 10 do mesmo Evangelho de João, como sendo o bom pastor, como aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus aparece naquele lugar e mostra a sua misericórdia para aquele paralítico como um sinal do seu ato extremo de misericórdia. Depois Jesus sobe, alguns capítulos depois, sobe até a cidade de Jerusalém, onde ele vai ser finalmente sacrificado, não no templo, como Cordeiro de Deus. E é interessante que no capítulo 10 de João, Jesus, ao mesmo tempo que é o pastor, ele é o Cordeiro. Jesus sobe para Jerusalém não para ser sacrificado no templo, mas para ser sacrificado no Calvário e dar a sua vida por suas ovelhas que precisam de misericórdia. Enquanto Jesus abriu as portas da misericórdia para aquele homem paralítico, hoje, através daquilo que ele fez na cruz por nós, as portas das misericórdias de Deus estão abertas para mendigos, para sofredores como eu e você. Uma frase que a gente gosta de citar muito do Brennan Manning é que todos nós somos mendigos às portas da misericórdia de Deus. Jesus morre no Calvário para abrir as portas da misericórdia para mim e para você. Essa é a porta por onde se conduziam as ovelhas e é a porta por onde o Cordeiro de Deus entrou. Nós somos alvo dessa grande misericórdia. Versículo 17 diz para a gente: mas ele lhes disse, Jesus respondendo aos judeus, aos judeus que haviam julgado o paralítico, aos judeus que não conseguiam se alegrar com o paralítico, aos judeus que não conseguiram reconhecer Deus, Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí o versículo 18 que a gente já leu: por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aquelas leis que os judeus tanto observavam e que eles tanto guardavam, elas não eram um fim em si mesmas, mas elas apontavam para a esperança maior de que alguém viria, um descendente de Davi, o rei messiânico viria, e ele mesmo implantaria de uma vez por todas para o povo de Deus o descanso, um Shabá eterno. Mas eles estavam tão cegos pelas suas próprias convenções e pelas suas próprias regras autocriadas, eles estavam tão cegos pelo seu fatalismo de que as coisas são como são, que eles foram incapazes de enxergar esse rei messiânico chegando. O versículo 18 diz que esses judeus ainda mais queriam matar Jesus. Ao se encontrar com aqueles religiosos, Jesus faz para eles um convite. Quando ele diz: o meu Pai trabalha e eu ainda também trabalho, Jesus está dizendo para aqueles homens: deixem de lado os fardos pesados que a lei colocou sobre vocês. Abandonem esses fardos. E ao invés de carregarem esses fardos tão pesados com vocês, entreguem-se ao trabalho que meu Pai está fazendo. Não é um trabalho escravizador como o trabalho do qual vocês foram libertados no Egito no passado. Não é um trabalho escravizador como aquele trabalho do Egito pelo qual o próprio Deus instituiu o sábado.
mas o trabalho do meu Pai é de recriar o mundo. Todos os milagres que Jesus realiza são milagres de recriação. Assim como Jesus trabalhou na vida daquele enfermo fatalista, Jesus quer também trabalhar na vida do religioso. Jesus quer também trabalhar na vida do religioso cínico, cético. Só que a história desse texto mostra pra gente que a escolha dos religiosos judeus mostra claramente que eles não quiseram, eles não se renderam ao trabalho que Deus estava fazendo através de Jesus. A grande questão desse texto e a grande questão que ela deixa para mim e para você hoje é: que tipo de fatalista é você? Você é o fatalista que se autocomisera, que se entrega à sua pequenez e diz: ah, Senhor, não tem quem me leve, eu não vou conseguir crescer nunca. A cura que eu espero, a resposta que eu anseio do Senhor nunca vai vir, já tem 38 anos. Você é esse tipo de fatalista? Ou você é o fatalista que é cínico? É o fatalista que ama dar ordens, incapaz de se alegrar com os outros, incapaz de enxergar o milagre, incapaz de enxergar a ação de Deus no mundo? Que tipo de fatalista é você? Seja qual dos dois você se identifique, as portas da misericórdia de Deus estão abertas para você. E através de Jesus a pergunta nos é feita: você quer ser curado? Se você for um fatalista religioso, você quer participar da obra que o meu Pai está fazendo? Jesus te dá a oportunidade. Qual é a sua resposta? Para a gente concluir esse tempo, o que nós vamos levar para casa? O terceiro princípio dessa série é que a misericórdia de Deus triunfa sobre o nosso fatalismo e nos traz esperança. Você está na sua casa, repete essa frase comigo, vamos lá? A misericórdia de Deus triunfa sobre o nosso fatalismo e nos traz esperança. Você já se encontrou com essa esperança? Você já teve um encontro com a misericórdia que te traz esperança? De que maneira essa misericórdia te salvou? Você reconhecer do que, de qual miséria, de qual paralisia essa misericórdia te salvou? E quais são as portas que antes estavam fechadas, assim como as portas do templo, as portas de Jerusalém estavam fechadas para aquele paralítico por ser doente? Quais portas que antes estavam fechadas, a misericórdia de Deus abriu para você? A minha oração é que Deus te abençoe, que fortaleça você através da misericórdia dele, a misericórdia que te traz esperança e te faz sonhar com um futuro certo, não um futuro de sofrimento como os fatalistas acreditam ter, mas um futuro de esperança, a esperança do retorno de Cristo. Cristo em nós é a esperança de que dias melhores virão. E se nós não os virmos aqui nessa terra, nós veremos na eternidade. Nós aguardamos e pregamos essa verdade. Dias melhores virão. E nós seremos parte desse reino. Nós seremos convidados para as portas da Jerusalém celestial. Nós moribundos, nós enfermos, nós doentes da alma, seremos convidados para dentro da cidade, na grande festa que será dada na Jerusalém celestial. Nós não ficaremos mais do lado de fora, junto com a multidão de enfermos. Essa multidão de enfermos entrará e festejará junto com o Deus de toda misericórdia na Jerusalém celestial. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado porque através de Jesus Cristo nós podemos conhecer a Tua face de misericórdia. O Senhor não é um Deus zangado, o Senhor não é um Deus irado, o Senhor não é um Deus que nos abandona a nossa própria sorte, mas Tu és o Deus de toda misericórdia. E obrigado, Deus, porque nós nos tornamos alvo dessa misericórdia, nós podemos desfrutar dela, nós podemos cantar a respeito dela. E a minha oração nessa hora, Deus, é que seja qual for o meu irmão que esteja sofrendo debaixo da opressão do fatalismo, irmãos desesperançados,
Ou irmãos que estão tão presos, Deus, nas amarras de uma religião fatalista, de uma religião que não enxerga perspectivas, de uma religião aprisionadora, uma religião que não nos deixa nos alegrar com a alegria dos outros. Que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo quebre todas as cadeias dentro de nós, para que possamos viver livres, viver a novidade de vida que o Senhor conquistou para nós. Ah, Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos a crer no amanhã, ajuda-nos a crer num futuro de portas abertas as quais o Senhor mesmo abriu para nós através do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Por mais, ó Deus, que passemos por situações difíceis, ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua misericórdia que já foi manifestada nas nossas vidas e ao olhar para essa misericórdia que nós tenhamos esperança de um futuro certo, esperança da Tua presença na nossa vida, a esperança de um amanhã cheio da Tua gloriosa paz e da Tua gloriosa alegria. É o que te pedimos em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoe as suas famílias, protege-os, ó Deus, e que nesse tempo de reclusão social, nesse tempo que nós estamos impedidos de nos reunir presencialmente como povo do Senhor aqui, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.